Oi, gente, tudo bem? Mais uma segunda-feira aí pra gente. Começando a nossa semana, mais um bate-papo de segunda. Pra quem não sabe, eu sou a Ilusca. Sou farmacêutica, magistral, trabalho com farmácia de manipulação, que é aquela farmácia que a gente faz as fórmulas personalizadas pra gente. O medicamento, o suplemento, o cosmético é pensado na gente como indivíduo. E essa é minha rede pessoal, né? Essa é minha rede social pessoal. E eu, todas as segundas, eu converso um pouquinho com vocês, né? Sempre falando assim, o intuito aqui é trocar uma ideia, uma informação, pensar um pouco sobre os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para tentar passar uma semana. A ideia é toda segunda trazer um tema para a gente refletir sobre aquele assunto, né? E juntos tentar modular os nossos comportamentos. A gente sempre olhando a gente enquanto ator, né? É protagonista da nossa história. E nesse sentido, tendo a condição de modular do jeito que a gente entende que é melhor para a dinâmica das relações, né? Que a gente experimenta ao longo da semana. Sempre eu gosto de reforçar toda segunda que a gente só domina a gente. O outro deixa com o outro o que ele quiser fazer, o que ele puder fazer, o que ele conseguir fazer. E eu sempre penso que se a gente cuidar da gente, a gente acaba melhorando o ambiente que a gente está inserido, né? E essa segunda, eu quero refletir um pouquinho com vocês, falando até de mim aí, que ultimamente eu mudei um comportamento meu diante de conflito. E eu tenho pensado muito, tenho refletido muito nesse meu comportamento novo. Acho que, na verdade, gente, é um mecanismo de defesa aí que eu acabei construindo. E esses dias eu fiquei pensando, assim, tem um tempinho. E no final de semana agora veio muito à tona esse assunto. Falei, vou conversar isso na segunda. Não sei como são vocês, mas essa história toda aí de polarização política que a gente viveu, pandemia, isso tudo trouxe umas discussões assim muito acaloradas, até desrespeitosas, né? Não raro, um monte de gente brigou, né? Um monte de família, um monte de relacionamentos, um monte de gente, né? Relacionamento de toda sorte. As pessoas tiveram bastante problema e eu acho que esse meu comportamento veio a partir daí. Como a gente é profissional da saúde, a gente se viu muitas vezes em discussões que nos agrediam, né? Profissionalmente até falando. Então a gente tinha até que se calar muitas vezes, porque as pessoas consomem de tudo, né? E muitas vezes você queria contribuir com aquela fala, mas você era interpretado de uma maneira errada. Então eu fazendo uma retrospectiva, parece que eu comecei a construir esse comportamento daí. Só que aí, gente, eu fico me perguntando assim, a gente que conversa tanto, né, de emoções, né, será que você não, você se calar, você não colocar o seu ponto, você vai estar aprendendo a lidar com aquela situação? Pelo que eu entendo, não. Então, o que eu estou fazendo quando eu me calo? Eu não estou acessando aquela situação, porque normalmente é raiva, desapontamento, falta de você não tá sendo, não tá gerando credibilidade nas pessoas, você não tá sendo respaldado, né? Não tá tendo respaldo. Então, é esse monte de sentimento ruim que aparece, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com as emoções, sejam elas boas ou ruins de se sentir. Quando você não sente, quando você não se permite passar por aquilo de uma maneira consciente, você cada vez mais não vai tendo habilidade para lidar com aquilo.
Então eu fiquei refletindo muito esse final de semana sobre isso, porque não raro na minha vida, e tenho certeza que na de vocês também, eu lido com um grupo de pessoas ou com um grupo de discussão de ideias que não necessariamente eu concordo com o que está sendo dito. Então, eu me ausentar daquele recinto para me poupar, eu vou estar sendo positiva para o meu aprendizado, eu vou estar contribuindo para o meu aprendizado, porque, claro, né, gente, é muito mais fácil eu dialogar em grupos que a conversa flui, que pensam no mesmo sentido que eu, né? Que tem a mesma interpretação que eu de um assunto. Às vezes discorda de uma coisa ou outra, mas a conversa flui, a gente sabe quando isso acontece. Agora, quando é uma divergência de opiniões, de estilo de olhar a vida, o mundo, é muito complexo você ficar num grupo, principalmente quando é um grupo e você é ali inserida naquele grupo. Então, eu vou lançar o desafio para essa semana, que inclusive é um desafio muito meu, muito particular meu, e quero convidar vocês a essa semana a gente fazer esse exercício de toda vez, seja em qualquer tipo de relação que você estiver, aparecer uma situação de conflito, de discordância, de divergência de ideias, você não se poupar daquilo. Você pensar numa maneira educada, respeitosa, de colocar o seu ponto e tentar colocar seu ponto e tentar pensar em que tipo de emoção você está tendo, né? Por que eu não consigo colocar meu ponto? Por que assim como eu tô preferindo me retirar do ambiente, ou eu tô preferindo me calar, ou eu tô preferindo pegar o celular e fingir que nada tá acontecendo. Então, assim, por que a gente está escolhendo, se é isso que você anda fazendo, ou seja lá o que for que você esteja escolhendo, exceto tentando conversar com o grupo, o que você anda fazendo diante dessas situações desafiadoras, né? Conflituosas, que as pessoas não... Às vezes é uma reunião de trabalho, às vezes é uma discussão em família, às vezes é uma decisão, uma tomada de decisão que a gente está tomando com o parceiro, na dinâmica familiar. São muitas situações, hein, gente? Eu trouxe aqui essa polarização política, mas foi um exemplo aí que é o mais comum, né? E para contextualizar minha mudança. Então vamos fazer isso essa semana, que todos nós possamos ter uma semana consciente, que a gente consiga viver as emoções que a gente estiver entrando em contato e não fugindo delas, tá bom? Um beijo grande e até a próxima, gente. Tchau!